eu sou a professora Diana, formada em Pedagogia. Estou cursando segunda licenciatura em Letras pela Uninter. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê ler. Qual a importância de ler para uma criança? Os objetivos da leitura na educação infantil. A literatura, ela estimula a imaginação, incentiva a criança a criar as suas próprias histórias e a ampliar conhecimento, adquirindo em novas situações de vida. Isso mostra que valorizar a importância da leitura na educação infantil e juvenil ajuda no crescimento individual do aluno em todo o processo educacional. A contação de história, ela instiga a imaginação, a criatividade, a oralidade, ela incentiva o gosto pela leitura, contribui na formação da personalidade da criança, envolvendo o social, o afetivo, faz parte da construção da identidade e da afetividade da criança. O que vem a ser um contador de história? Muito importante essa pergunta, né? Contadores de história é um ofício que resiste e se transforma através do tempo, sob os olhos dos ouvintes, atentos às crianças. Os contadores de histórias dão vida às palavras, aos personagens dos contos, poemas, crônicas, por meio do olhar, do tom de voz, dos movimentos corporais. Os contadores de história dão força a um texto. Quando você for contar uma história para uma criança, você precisa fazer um semblante daquilo que você está lendo. Se for feliz, você faz um semblante feliz. Se for triste, você faz um semblante triste. Porque a criança, ela está ali na expectativa da história. Então, se você não mostra a alegria da história para a criança, a tristeza da história para a criança ela não vai ter uma alegria de ouvir aquela história. Então, isso é muito importante na hora que você for contar uma história para a criança. A função da oralidade, da contação de história. A oralidade é um mecanismo antigo de propagação cultural. Por meio dela, expressamos sentimentos, conhecimentos e compartilhamos experiências. Em seu sentido mais amplo, a contação de história ela é um mecanismo de grande importância para a manutenção das histórias, costumes e outras narrativas que compõem o folclore. Qual a diferença de ler e contar uma história? Ler uma história para os alunos é uma forma de apresentar a obra, conforme será a sua linguagem original, tipo nas palavras do autor. Já contar histórias, você envolve a improvisação, a interação com a turma e a possibilidade de agregar outros elementos ao enredo. Você pode usar fantoches, recursos, livros, tudo que você for utilizar na contação de história para estar engrandecendo a sua história. Isso é muito importante quando você for contar uma história para a criança. A voz, ela é a maior ferramenta do contador de história. E a voz, ela tem ciência de seu uso, em conhecer algumas técnicas. Ela é fundamental para o sucesso da narrativa. E para isto é necessário muito treino e dedicação. Quando você for contar uma história para a criança, você precisa conhecer o livro que você vai contar. Não chegar na hora da contação de história e você pega o livro e vai ler. Não, você conhece, você lê primeiro, você vê os personagens, porque daí a criança, se por acaso uma delas perguntar alguma coisa, você vai estar preparado para responder aquela criança sem ficar ali pensando na história. Você não vai ter que olhar no livro e contar, você já conhece aquilo que você vai estar falando. Em tempos de pandemia, igual estamos vivendo nesse momento, quem escolhe um livro para ler, seja ele qual for, ele dá a si próprio a oportunidade de voar, de sair, de partir do pensamento e da imaginação, de condição de confinamento. Imagina, você está dentro de casa, você pega um livro, você vai lá para outro país, para um outro mundo,
É muito legal, a imaginação ela vai longe. O objetivo de trabalhar a ilustração na educação infantil e juvenil, ele tem o poder de despertar a curiosidade e os sentidos. E por esses motivos que é de importância imensurável que elas estejam presentes na inserção da leitura na vida das crianças. Eu tenho aqui algumas dicas para você que vai contar a história de maneira lúdica, é muito divertida. Primeiro, escolha uma história envolvente, para que você consiga envolver a criança na história que você vai contar. 2. Escolha os recursos necessários, um fantoche, um dedoche, alguma coisa que você possa utilizar junto na hora de contar a história. 3. Defina um espaço atraente para as crianças. Pode ser uma roda de história, você pode levar a criança no pátio, num gramado, numa sala que esteja um lugar mais assim adequado mesmo para contar a história. Não esqueça do som e organize as músicas do início ao fim. Se tiver algum livro que tem alguma música assim, para você começar a contar a história ou para terminar a contar a história também, você já tem que estar preparado para isso, não deixar para a última hora. 5. Dialogue com a criança. A criança, antes de você começar a contar a história, você primeiro precisa falar para ela que agora é a hora da história, que agora é a hora do silêncio, que todo mundo vai ficar quietinho. E aí você vai começar a história, então eles já vão estar ali prestando atenção que agora é a hora da história, eles já vão saber. E trabalhe a dicção e a entonação ao contar a história. Todo contador de história precisa estar preparado para contar a história para a criança. Isso é muito importante. Agora, qual é a importância de ouvir histórias? Mais que uma linguagem prazerosa, a educativa, a ação de contar e ouvir histórias possibilita o resgate da memória cultural e afetiva. O ato de contar história, além das atividades lúdicas, ela amplia a imaginação e ajuda a criança a organizar a sua fala através da coerência e da realidade.